Talvez, Tiago, aí, essa transição aí me permita fazer a pergunta para provocar. Por favor. Você está falando de Bíblia. Esse livro é confiável? Vamos lá. É isso aí. Quem vai responder é o teólogo. Ô Wesley, você que pegou os primeiros manuscritos, né? Quando Moisés escreveu o Salmo 90, você ditava. Sim. Né? Você corrigia. Falei assim, Moisés, tem que ter uma vírgula aqui. Não é legal você falar isso. Você que orientou Moisés. Recebeu as leis. A Bíblia é confiável, é verídica? Na sua opinião, reverendo Wesley? Bom, vamos saber agora. Eu quero a sua. Agora. Eu quero a sua resposta. Não vai fugir, não. Eu acredito que seja, 100%. Ok, vamos escutar quem sabe. Reverendo. Pois é, rapaz. Pois é, acho que essa é uma das perguntas que a gente mais escuta por aí, sobretudo dos críticos. O papel aceita tudo. Esse livro está cheio de contradições. Esse livro está cheio de erros. Foi alterado. Esse livro foi adulterado. Como é que eu posso saber que esse livro merece crédito? Levantam-se os teólogos liberais e dizem, não, esse livro aí está cheio de mitos, nós temos que demitologizar. Esse livro precisa ser atualizado, ressignificado. Né? Ressignificado, atualizado. Palavra pesadíssima para a Bíblia, né? Então, quando as pessoas me perguntam, esse livro merece crédito? A minha resposta é a seguinte: esse livro é inspirado, ou seja, ele não partiu da mente humana, nem é fruto apenas de uma pesquisa humana. Ele é dado por Deus, ele é inspirado. A palavra lá na língua grega, theopneustos, significa é o sopro de Deus. Segundo, esse livro é a revelação de Deus, o que está aqui porque Deus revelou. Aliás, João Calvino abre as institutas dizendo que nós só podemos conhecer a Deus porque Deus revelou a si mesmo. Se Deus não tivesse revelado, nós não poderíamos conhecê-lo. E só uma pergunta, e Deus não revelou tudo dele? Eu acredito que é uma parte só que está na Bíblia, né? É óbvio que Deus revelou tudo que nós precisamos saber. Mas aqui está lá em Deuteronômio 29. O que está revelado é o que nos compete. O que está oculto pertence ao Senhor. Tá. Este livro ainda é um livro inerrante, ou seja, nele não existe erro. Porque se fosse apenas uma obra humana, você é um estudioso da vida humana, da psique humana, do comportamento humano, sabe disso. Você escreve, um filósofo escreve um livro hoje, daqui a X anos, essa obra é refutada por outro pensador. É assim na ciência, assim na filosofia, assim nas artes, assim em qualquer... É o que acontece com Freud hoje. Grandes psicólogos e psiquiatras refutam Freud, que foi o fundador da psicanálise. Então, a Bíblia é um livro infalível. Significa que o que ele fala vai cumprir, porque Deus conhece o futuro no seu eterno agora. Então, eu dou 3 razões sempre para provar que a Bíblia é um livro confiável. Vamos lá. Primeira razão, unidade na diversidade. É o único livro da história humana que você tem mais de 40 autores, escritores. Gente que escreveu de lugares diferentes. Em épocas diferentes. Em línguas diferentes. E há uma plena harmonia e nenhuma contradição. Isso é absolutamente singular na história da literatura mundial. Segunda razão. Então, esse é o primeiro, unidade na diversidade. Segundo, a Bíblia é o único livro que escreve a história antes dela acontecer. São as profecias bíblicas, que não são vagas, mas específicas. O Dr. Gary Getz, fazendo uma análise, Tiago, sobre as probabilidades das profecias serem apenas no campo da probabilidade, levanta um número muito assim chocante, de 10 elevado à 17ª potência. Por exemplo, vamos pegar o meu estado, Espírito Santo, que é o terceiro menor estado do Brasil. Imagine você cobrindo todo o território do Espírito Santo com moedas de R$1, numa camada de 30 centímetros. Isso é 10 elevado à 17ª potência. E você marca uma dessas moedas e vendo os olhos de um cidadão e solta-o nesse mar de moedas. A probabilidade desse cidadão encontrar a moeda marcada com os olhos vendados nesse mar de moedas é a probabilidade das profecias terem se cumprido num campo de coincidência.
Então, Deus conhece o amanhã no seu eterno agora. Isso é singular da Bíblia. Terceira razão, o poder intrínseco da Bíblia, de transformação. Há um livro escrito por um pastor muito renomado aqui de São Paulo, Miguel Rizzo. Ele escreveu um livro, o título do livro é Sozinha. E nesse livro ele conta a história de um colportor, aquele cidadão que vendia Bíblias em tempos idos, pagava uma mula, um cavalo e saía com cargueiros de Bíblia vendendo. E aí vendeu uma Bíblia no interior de Minas Gerais para um fazendeiro. Só que o fazendeiro era analfabeto, a família toda analfabeta. Mas ele tinha um funcionário da fazenda que sabia ler. Então comprou essa Bíblia, chamou esse funcionário, reuniu a família para esse funcionário ler a Bíblia. E na medida que esse funcionário ia lendo a Bíblia, ele não era pregador, ele ia até com certa dificuldade, as pessoas foram tendo seus olhos abertos, iluminados. E aí o fazendeiro se converte, a família dele se converte, os funcionários da fazenda, ouvindo a leitura, se convertem, a vila que estava próxima vinha ouvir a leitura da Bíblia e se convertem, e toda uma região é convertida apenas pela leitura da Bíblia. Jesus Cristo disse que esta palavra é espírito e vida. Ela tem vida em si mesma. Então, a Bíblia é poderosa. Quando você lê a Bíblia lê você. Quando você examina a Bíblia, ela perscruta o seu próprio interior. Ela prova ser palavra de Deus, porque ela tem vida em si mesma e tem poder em si mesma. E Jesus disse, passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não vai passar. Isaías disse que ela não volta para Deus vazia, sem cumprir aquilo para a qual Deus a designou. Então, este livro é único, ele é singular, ele é extraordinário. E só me permito concluir esse raciocínio. Claro. Alguns, do topo da sua vaidade, tentam deslustrar a Bíblia, desacreditar a Bíblia, atacar a Bíblia, com todas essas críticas que mencionamos outrora. Talvez, ultimamente, levanta-se um cidadão que é o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreve um livro ruidoso, Deus, um delírio. Alguns críticos disseram, agora a Bíblia vai estar desacreditada, agora vai desbancar a Bíblia, agora ninguém mais vai acreditar na Bíblia, agora esse negócio de cristianismo vai acabar. Eu pergunto a você, onde está o livro Deus, um delírio? Nem com promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e espalhada aos milhões, já passam de 4 bilhões de exemplares. Ela vai continuar, sobranceira e vitoriosa, porque ela não é palavra de homens, ela é palavra de Deus. Só uma pergunta, então, também para esclarecer a mim e a nossos ouvintes e espectadores. Sobre as versões bíblicas, qual é a sua opinião? Veja bem, existem versões, existem paráfrases. Eu acho que é importante a versão desde que ela recorra aos originais. Nós não podemos parafrasear a Bíblia, pode até parafrasear, mas não como aquela versão que nós deveríamos ter de leitura. Tá. Né? Então, é possível que alguém, indo aos originais, faça uma versão das Escrituras. Como, por exemplo, hoje você tem os estudiosos que vertem a Bíblia para as línguas secundárias, né, para dialetos. No Brasil, nós temos vários dialetos no campo indígena, por exemplo. Então, nós temos hoje biblistas que estão traduzindo a Bíblia para essas tribos. Então, ele vai para o original, extrai dali aquilo que está lá no original com fidelidade. Né? Então, é possível você ter uma versão mais erudita, você precisa ter uma versão mais popular, uma versão mais fácil de entendimento, mas desde que a mensagem seja mantida na sua integridade. Há outras versões, Tiago, que são paráfrases. Então, eu vou para o texto para interpretar de maneira singela o que ele está dizendo. Né? Então, é bom também. Mas é perigoso. É bom para você ter lá de pesquisa. Tá. Então, você está estudando, por exemplo, Salmo 41. Então, você pega a versão A, a versão B, versão C, versão D, pega a paráfrase, abre o leque do entendimento. Mas não pode ser um substituto da tradução do texto.
Para a gente que prega, qual é a versão que o senhor acha que nós temos que usar? Bom, tem tantas. Você pega, por exemplo, as igrejas Assembleias de Deus, basicamente... Vamos nas 3 principais. As 3 principais. A Assembleia de Deus, por exemplo, pega basicamente a Revista e Corrigida. Tá. Né? Almeida. Revista Almeida, Corrigida. As igrejas presbiterianas, por exemplo, na sua vasta maioria, usam a versão que eu estou usando aqui, a revista ARA. ARA. Genebra é uma Bíblia de estudo. Tá. ARA. Revista atualizada no Brasil. Hoje você tem uma versão mais atualizada dela, que é a nova versão revista e atualizada. E você tem hoje um bom grupo que segue a NVI, a versão internacional. Eu uso para estudo, às vezes. Ela é boa. Eu prego na King James. King James, excelente. King James. Excelente. Então, acho que se a versão ela é fiel aos originais, é recomendável. Tá bom. Porque é importante, muita gente que assiste a gente, como ou está conhecendo o cristianismo agora, ou nem ainda se lançou nisso. A primeira dúvida que eles fazem tem tanta Bíblia, eu leio qual? Qual a versão, né? Entendeu? E hoje, sabe, tem coisas maravilhosas. Você tem Bíblias de estudo que ajudam. Né? Eu mesmo tenho uma Bíblia da pregação expositiva, de um trabalho de longos anos que eu fiz, oferecendo ajuda para os estudiosos da Bíblia. Pego o texto e analiso o texto homileticamente, dou um esboço daquele texto. Tem mais de 600 esboços nessa Bíblia que eu compus. A gente tem que ter essa Bíblia aqui na nossa livraria. Por favor, vê isso para mim. Vale a pena. Então, você tem a Bíblia de Genebra, você tem a Bíblia Thompson, você tem a Bíblia A Vida Nova, do Shedd, você tem muitas Bíblias de estudo hoje. Agora, cuidado. Você não pode pegar as notas de rodapé como se as notas de rodapé fossem inspiradas. Não. Essas notas de rodapé foram feitas por pessoas. E pessoas não são inspiradas. Só a Bíblia é inspirada. Por exemplo, um equívoco que às vezes eu escuto nas igrejas. Na hora de o camarada vai pregar. Aí levanta um cidadão para orar a Deus, agora inspira o pregador. Não, Deus não inspira o pregador. Inspirado é a Bíblia. Se o pregador não conhecer a Bíblia... Deus ilumina o pregador para entender a Bíblia que é inspirada. Então, inspirada é a Bíblia. O pregador, não. O pregador é iluminado para interpretar de forma correta o texto inspirado. Boa.